É uma disputa muito desleal. Enquanto o pai de vocês, infelizmente, porque tem que trabalhar para sustentar, alimentar vocês, dar roupa a vocês, fazer tudo por vocês, enquanto eles estão trabalhando, o celularzinho de vocês está dizendo: olha, eu tenho um conselho para vocês. É muito desleal. Por quê? Se vocês não tivessem de frente para a TV ou de frente para a rede social, o tempo que vocês passam, seria fácil o pai de vocês instruírem vocês. Mas os pais de vocês estão lutando uma guerra terrível contra conselhos perversos. Esse é o segundo encontro dos jovens. A gente na igreja já fez o primeiro encontro. Eu quero que vocês demonstrem união. Se vocês verem que tem algum colega de fora, sem estar conversando com ninguém, assim, todo perdido, cheguem junto. Vocês têm a obrigação de ter essa sensibilidade de trazer a turma para junto de vocês. Entenderam? Veja, nós vamos ter um estudo agora que trata de como nós devemos nos portar nesse mundo. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela não tem erros, e foi o que ele deixou para nós aqui nos guiarmos. Só que não tem só a palavra de Deus para nos guiar aqui, não. Tem as redes sociais, que vem com um monte de conselho e orientação errada, e às vezes a gente não sabe se é errado ou não e acaba entrando na onda. Tem também conselhos de amigos falsos que querem que vocês se prejudiquem, mas eles se passam de bonzinhos para depois desgraçar com a vida de vocês. E depois que não tem mais saída, eles ficam só comentando por aí, tá certo? Tem conselho de todo lado. Então, existem alguns que são bons e alguns são ruins. Como é que a gente pode saber qual é o conselho bom e o conselho ruim? Quando a gente conhece a palavra de Deus. Então veja, o texto ali que nós vamos meditar é esse, olha. Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Ímpios são pessoas que não seguem a Deus, a palavra de Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja bem, eu quero fazer umas perguntas para vocês. Quem são os conselheiros de vocês? Quem é que fala com vocês e dão conselhos e vocês ouvem e acreditam? Quem são esses? Não precisa responder, só responda no coração. Quem são os conselheiros de vocês? Vocês têm algum conselheiro? Alguém que orienta vocês e vocês acreditam e escutam? Quem são as companhias de vocês? Aqueles amigos com quem vocês gostam de estar, conviver, que vocês acreditam neles. Quem são essas companhias? E quem é que tem o poder de deter vocês? Ou seja, vocês dizem: eita, hoje, por exemplo, eu vou visitar a igreja lá, a presbiteriana conservadora. Quem é que tem o poder dos amigos de vocês para dizer assim: vai não, rapaz, fica aqui, deixa de ser besta. E vocês param e dizem: tá bom, eu vou ficar. Quem é que tem o poder de parar vocês, de deter vocês? Então são questões que vocês precisam fazer. Vocês precisam ver quem são essas pessoas que têm tanta influência na vida de vocês, para vocês saberem se o fim de vocês vai ser um bom fim ou um fim terrível, tá certo? Veja só o que anda acontecendo com o mundo.
tanto jovens, crianças e adultos estão passando por isso. Por que eles passam por isso? Porque eles são influenciados por algumas pessoas. Espero que dê para vocês enxergarem aí, porque para entender não vai dar, porque é em outra língua. Mas só vocês vendo, depois eu quero que vocês me digam o que foi que vocês entenderam disso. Existe hoje um conselho entre os povos, na mídia, entre a sociedade, de que vocês podem escolher o sexo de vocês. Eu nasci homem, mas eu quero ser uma menina. Então, a partir de hoje eu sou uma menina e todo mundo tem que dizer que eu sou uma menina. Aí a menina diz, eu sou um menino. E a partir de hoje todo mundo tem que me reconhecer como menino. Se chama ideologia de gênero. Está pervertendo a cabeça da juventude. E os jovens estão entrando na onda, acreditando nisso e se pervertendo. Mas aí você pensa que para aí Não para, pessoal. O pecado, ele nunca se sacia de você. O pecado, ele sempre quer um pouquinho mais de você. E aí, digamos que você decidiu, não é? A menina que quer ser um menino e o menino que quer ser uma menina. E aí começa a viver como menina e tal. Imagine isso. Você pensa que vai parar por aí? Não para não. Vocês vão chegar a um ponto de querer trocar de sexo. Arrancar os membros de vocês ou implantarem membros para quererem se passar por essas pessoas como que realmente fossem elas. Mas não são. E outra coisa... Não para por aí também. É possível que você deseje ser outras coisas além disso. Existem pessoas que acreditam que são animais. E hoje em dia eles vivem como animais, no meio dos animais, porque eles acreditam, é ideologia de gênero, né? Aí se chama transespécie. Eu não sou mais da espécie humana. Agora eu sou um cachorro. Aí vive como um cachorro, dentro de casa, na rua. Veja só... Si un hombre puede convertirse en una mujer a voluntad y viceversa, ¿por qué no puede ser algo más si lo desea? Esa es la conclusión relativista que está siendo propuesta desde hace varios años. Los llamados transespecies, personas que sufren, según expertos, un trastorno de identidad, es el mundo irreal en que los humanos pretenden ser animales, afirmando que en realidad se encuentran atrapados en un cuerpo humano. Es decir, aplican el mismo argumento utilizado por los transgéneros con respecto a su sexo biológico. Para ser transespecie, estas personas tienen la ilusión de ser algo distinto a lo que realmente son. De este modo, hay quienes por ejemplo prefieren vivir como si fueran perros. Pero esa fantasía no se limita solo a perros, se puede aplicar a cualquier animal, aunque existen ciertas limitaciones anatómicas. Los que tratan de vivir como perros lo aplican a su vida privada, y consiste en vivir con alguien que los cuide, comunicarse mediante ladridos, llevar un traje de goma, buscar y agarrar objetos con la boca, dormir en una jaula, frotarse el vientre y otras conductas similares a la de estos animales. Thomas White, un investigador de Londres, decidió dejar de ser humano y trabajó para desarrollar sus propias prótesis, que lo ayudarían a caminar alrededor de los Alpes y comer pasto, al querer convertirse en una cabra. Es interesante notar que White usó su inteligencia humana y los recursos de la tecnología moderna para prepararse en su viaje animal, algo que las cabras no tienen que hacer para sobrevivir. Pero, ¿por qué querría alguien convertirse en un animal? Cuando White se planteó esta pregunta respondió: supongo que porque era bastante difícil, depresivo y estresante ser un humano. Al principio quise ser un elefante, pero no me fue muy bien. Visité a un chamán y me dijo que era un idiota. Así que decidí ser una cabra, dijo. White considera que ser un animal es una forma de relacionarse con su lado menos tímido. Según los expertos, este deseo de volverse menos tímido es una negación de la naturaleza racional del hombre, porque la humanidad está dotada de razón y posee el conocimiento de la singularidad humana a través de la autoconciencia. Por lo tanto, destruir la conciencia destruye el primer principio de lo lógico, y junto con él el principio de la identidad. Pero White es uno de los cientos de ejemplos que existen alrededor del mundo, desde criaturas o personajes de la cultura popular hasta seres mitológicos o animales comunes. De este modo, muchas personas transespecie creen en la existencia de múltiples realidades o dimensiones, lo cual podría explicar la posibilidad de hablar sobre personajes ficticios. Por ejemplo, aquellos que creen ser elfos aseguran sentirse dañados por el hierro y los productos de la vida moderna. Para muchos psiquiatras, este movimiento es la muestra de los residuos de alguna enfermedad mental, alegando que se trata de ilusiones que se crean ellos mismos debido a alguna patología, como bipolaridad, esquizofrenia o licantropía clínica.
Riviera, un hombre que suele identificarse como dragón, dijo que todo comenzó hace alrededor de 15 años, cuando experimentó unos sueños proféticos de su vida pasada. Riviera pertenece al término Otterkin, es decir, personas que se identifican como miembros de otras especies, reales o mitológicas. Entre sus quehaceres se incluye la meditación, la danza ritual, la inducción de sueños lúcidos o entrar en trance. De acuerdo a estas personas, el mayor error sobre la comunidad de transespecies es que ellos no están oprimidos, aunque la intimidación y el acoso es algo demasiado común en sus vidas. Los constantes correos de odio desde internet todo el tiempo se vuelven muy cansón, dijo Riviera. Después de 15 años en la comunidad, espera que el mundo se vuelva más abierto acerca de cómo las personas quieren identificarse. La otra gran idea errónea es que la gente piensa que es como una secta, un engaño o algo dañino. No es una opción. No sé cómo la gente puede afirmar que es una especie de fantasía. Juzguen ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Deu para entender aí, pelas imagens? Essas pessoas estavam se passando pelo quê? Por animais. Né? Um pensou que era cabra e foi para os montes viver como cabra. Outros pensavam que era cavalos e aí queriam viver como cavalos, outros como cachorro. Mas aí eu pergunto a vocês, será que eles começaram daí? Como foi que tudo isso começou? O pessoal começa com um pecadinho pequeno. A gente começa escolhendo coisas erradas aos poucos. É bebida, é droga, é uma coisa, é outra. Daí a pouco o pecado diz, e eu quero um pouquinho mais. E aí o pecado só se satisfaz na sua vida quando você está no caixão. Aí diz, pronto, agora é com outro. Esse daí eu já consumi o que eu podia. Então, tem uma forma. A gente precisa se guiar pela palavra de Deus. Olha, isso daí, ele vem de um ensinamento que foi implantado na humanidade por Karl Marx. Vocês, quando estiverem nas faculdades, vão escutar muito desse perverso, desse homem perverso. Karl Marx foi quem trouxe todas essas ideias de trazer o comunismo e de fazer com que tanto os jovens como os adultos, crianças, fossem pervertidas aqui, ó, na mente. O que esse povo quer de vocês é a mente de vocês. Olha, o decálogo de Lenin, né, que era um seguidor de Karl Marx, ele traz aqui 10 conceitos de como destruir uma sociedade. E veja o primeiro mandamento desses conceitos dele. Corrompa a juventude e deles liberdade sexual. Corrompa a mente da juventude dos jovens. Se você quiser destruir uma nação, comece pelos jovens. Corrompa a mente deles. Faça com que eles sintam que têm liberdade, principalmente liberdade sexual, para fazer o que quiserem com o seu corpo. E aí a sociedade vai se enfraquecendo. Muitos dizem que isso não é um decálogo do comunismo, não é de Lenin, não tem como provar e tal e tal. Mas se você vê todos os comunistas, todos os políticos que querem implantar o comunismo, eles usam dessas ideias. Então, é bem provável que tenha sido deles mesmo. Olha o que acontece. Quando isso daí apareceu lá no vídeo, não é? É uma mulher dragão. Ela acha que não é ser humano e aí transformou todo o seu corpo. Mas por que acontece isso? Veja o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 1, do 24 por diante. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, não é? Pela podridão de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Então é Deus que entrega essas pessoas. Olha, porque essas pessoas chegaram a esse ponto? Porque essas pessoas se tornaram isso? Porque Deus entregou eles a isso. Mas Deus fez isso por quê? Aí o texto diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então por que Deus entrega eles a essas nojeiras? Porque em vez deles adorarem o Criador, eles adoram a criatura. Adoram imagem de escultura, adoram santos, adoram a si mesmos, adoram o dinheiro, adoram tudo. Eles adoram tudo. Mas querem dividir essa adoração com Deus e Deus não aceita. Aí o que é que Deus faz? Deus pega essas pessoas e entrega
para que eles desonrem, profanem o seu próprio corpo entre eles mesmos. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Por quê? Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, ou seja, mulher com mulher. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, o que Deus está dizendo aqui é: olha, segure esse coração, domine a sua mente, faça com que você entenda que seguir a palavra de Deus é melhor do que seguir o que o mundo ensina. É melhor do que seguir o que o seu coração quer. Se o seu coração quer uma coisa e a palavra de Deus diz outra, diga para o seu coração: eu não vou. Eu tenho alguém melhor para seguir do que você, meu coração. Entendem, pessoal? Olha, vamos adiantar aqui. Aí, olha aqui como era essa pessoa que diz que é mulher e dragão, era um homem. Olha ele ali como era. Tá vendo que perversão? Veja que diferença. Que tristeza. Aí se tornou naquilo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões. Então, não reine. Vocês não podem obedecer às paixões de vocês. Vocês têm que se guiar pela palavra de Deus. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, né, do mal. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, pegue o seu corpo e diga: Senhor, é teu. Não é das drogas, não é da bebida, não é da violência, não é da prostituição, não é do homossexualismo. O meu corpo é teu. Eu vou fazer o que tua palavra diz. É esse que deve ser o procedimento. Olha o segundo mandamento de Lênin. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Faça esses políticos, a ideia deles é o seguinte: dominar todas as comunicações, as mídias, tanto as mídias sociais como as televisivas, certo? Dominarem, para quê? Para que eles digam a vocês o que é que vocês têm que gostar, como é que vocês têm que andar, a quem vocês têm que afrontar, e às vezes estimula vocês a afrontar até os próprios pais. É justamente isso que eu ia falar. Tudo começa desobedecendo o pai e a mãe. O cara diz uma coisa, você quer fazer outra, já rebate. Às vezes acredita mais num amigo do que num pai, não é? Não quer obedecer, e isso aí vai levando a coisa pior. E a mídia influencia muito, pessoal, a mente da gente. Por isso que a gente tem que ter cuidado e conhecer a palavra de Deus. E o que a gente está fazendo hoje é conhecer, tá certo? Olha, o que é que diz aqui Jesus Cristo a essas pessoas que vivem corrompendo os outros? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Aí vocês ouvem a palavra de Deus hoje, chega ali na esquina, um amigo que vocês acham importante, ou a televisão que vocês, do programa, ou do YouTube, fãzão que vocês são, diz o contrário da palavra de Deus. Aí vocês não seguem. Aí Deus está dizendo para eles: ai de vocês, vocês vão sofrer tormento, porque vocês, youtubers ou conselheiros maus, estão impedindo que essas pessoas entrem. Vocês nem entram, nem deixam elas entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um discípulo, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Isso é Jesus Cristo dizendo em Mateus capítulo 23, 13 e o 15. Então observe, Jesus Cristo deixando bem claro que essas pessoas fazem de tudo para cativar a mente de vocês, para capturar o coração de vocês. E depois que elas capturam, elas tornam a pessoa 2 vezes mais condenada ao inferno do que ela. Ela vai para o inferno. E aquela pessoa se corrompe tão mais que ela, que
acaba se condenando 2 vezes mais. Olha o terceiro mandamento. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os à discussão sobre assuntos sociais. Divida a população. Sabe o que é isso? É dizer assim: vocês, mulheres, não aceitem, os homens querem oprimir vocês. Negros, observem o que os brancos fazem com vocês. Pobres, observem o que os ricos fazem com vocês. E eles dividem a sociedade por classe. E aí fica a sociedade tudo se mordendo, brigando um contra o outro, em vez de se amarem. E acontece o quê? Acontece que eles têm total liberdade para dominar o país de vocês. Olha o que é que Jesus Cristo ensina a respeito de como a gente deve ver o nosso próximo. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ame o estrangeiro. Digo, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Por quê? Eu vou odiar o rico se Cristo diz que eu tenho que amar ele? Por quê? Eu vou odiar o branco, eu sendo negro, se Cristo diz que eu tenho que amar? Por que a mulher tem que odiar o homem, se Cristo diz que tem que amar? Entendem como eles são maliciosos e querem perverter a mente de vocês? Jovens, vocês estão sendo oprimidos pelos pais de vocês. Não aceitem, vocês têm o direito de vocês. Não têm. O direito de vocês é obedecer os pais. Isso será uma riqueza para vocês. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento maior é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, certo? Então, o que Cristo manda é a gente amar. Por que então eu vou ficar com raiva de alguém se ele mandou que eu amasse até os meus inimigos, fazendo o bem para eles? Eles fazem o mal contra mim, eu retribuo com o bem. E o quarto mandamento é esse aqui, ó: destrua a confiança do povo em seus líderes. Aí entra isso que Éder falou. Quem são os líderes de vocês? São os políticos, são os policiais, são os pastores da igreja que vocês frequentam e especialmente os pais de vocês. Mas essa ideologia aqui, que corrompe todos, eles querem implantar na cabeça de vocês que o pai de vocês é retrógrado, a mãe de vocês é quadrada, e que não entende, e que não sabe o que é a juventude, e que blá, 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 blá. E vocês entram na onda e se destrói, vocês se autodestroem, que isso é o plano deles. Destrua a confiança do povo em seus líderes. Mas não façam assim. Confiem. Confiem, mas é lógico, se guiando pela palavra de Deus, no que aqueles que amam vocês e que cuidam de vocês estão instruindo. Uma disputa muito desleal está acontecendo. Vejam se vocês entendem essa charge aí. Essas duas crianças estão de frente para quê? A TV está oferecendo o que a menina? Uma roupa de menino, não é? E oferecendo o que ao menino? Uma saia de menina. E está fazendo o que com os pais? Ali atrás é os pais deles. Está fazendo o quê? Amarrando eles e tapando a boca deles, não é? É uma disputa muito desleal. Enquanto o pai de vocês, infelizmente, porque tem que trabalhar para sustentar, alimentar vocês, dar roupa a vocês, fazer tudo por vocês, enquanto eles estão trabalhando, o celularzinho de vocês está dizendo: olha, eu tenho um conselho para vocês. E aí vocês passam, digamos, 12 horas ouvindo conselhos de youtubers ou de televisão. E aí uma horinha que o pai de vocês ou a mãe diz assim: olha, meu filho, isso é errado. Não quer aceitar. É muito desleal. Por quê? Se vocês não tivessem de frente para a TV ou de frente para a rede social, o tempo que vocês passam, seria fácil o pai de vocês instruírem vocês. Mas os pais de vocês estão lutando uma guerra terrível contra conselhos perversos. E vocês, em vez de darem crédito a eles, muitas vezes dão crédito a estas porcarias. Veja, porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. Quem maldisser
quem falar mal a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Isso era o que Deus quer para um filho que não honra o pai e a mãe. Sabe? Que não escuta ele, que maldiz ele, que fala mal dele. Deus diz, este filho deve ser punido de morte. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o seu próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Se você tem um patrão, se submeta a ele. Ah, mas eu não quero, então peça demissão. Ah, mas eu não vou viver sem receber salário, então aceite o que ele diz. Entenderam? É aprender a ser submisso àqueles que estão como autoridade sobre vocês. Obedecei os vossos guias, né, os pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Muitas vezes os pais de vocês educam vocês, criam vocês gemendo, sofrendo, chorando, quando na verdade eles podiam fazer isso alegres. Mas como é que eles podem fazer alegres? Se vocês atenderem eles, ouvirem o conselho deles. Porque isto não aproveita a vós outros, fazer com que eles vivam dessa maneira. E aí os outros 6 conselhos a gente não vai ver porque diz respeito mais à sociedade em geral, tá certo? Cuidado com o que você ouve. Tenha muito cuidado com o que você ouve. Lembra do primeiro versículo do capítulo 1 de Salmos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Bem-aventurado é uma pessoa, na verdade, mais que feliz. É uma felicidade que esse mundo não compreende. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, mais que feliz é a pessoa que não anda nos conselhos dos ímpios. O ímpio vem falar besteira, né? A pessoa que não tem Deus vem orientar você e você diz, eu não quero. Veja bem, esse cidadão aqui, ele, que vocês vão ver, ele traz à tona o que é que a ideologia de gênero, na verdade, quer fazer com vocês. Certo? Vocês amam a família de vocês? Levanta a mão aí quem ama. Eu vou mostrar para pode baixar. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que a ideologia de gênero, essa ideia do menino querer ser menina, da menina querer ser menino, o que é que eles querem fazer com a família de vocês? E eu vou perguntar a vocês, vocês vão deixar? Vocês vão entrar nessa onda? Veja só, escute bem o que ele vai dizer. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. O que é que eles querem fazer com a família? Entendeu? E ele está revoltado com os LGBTs, ou seja, com os homossexuais, porque esses que labutam, que militam pela causa, dizendo que vamos aí implantar no colégio, botar na mente das crianças, ele está dizendo que ele está com raiva dessas pessoas. Por quê? Porque eles querem fazer isso com mentiras. Dizendo, não, olha, você deixar seu filho se tornar um homossexual, a sua filha, é só para não ser preconceituoso com as outras pessoas que são. Aí ele diz, essa mentira tem que acabar, nós temos que dizer a verdade, e a verdade é essa. Nós queremos sim destruir o quê? E a gente vai deixar, pessoal? Entenderam? Como é que vocês não deixam?
vivendo como a palavra de Deus ensina. É assim que vocês não deixam. Observe o que diz Salmos 81. Mas meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. A coisa mais difícil que pode acontecer, a coisa mais terrível que pode acontecer com qualquer um de nós, é isso aqui. Deus dizer, você não quer minha palavra não, né? Então siga os seus próprios conselhos, siga o seu coraçãozinho, pode ir. E entregar a gente aos nossos erros. A gente acaba como essas coisas que a gente tem visto aqui. Ou pior, tá certo? Então, quem é o nosso conselheiro? Nem o mundo, nem o meu coração. O meu conselheiro é quem? Deus, tá certo? Olha só, quem gosta de seguir o que o coraçãozinho manda. Ai, mas é porque eu me sinto tão... Ai, é tão gostoso. Meu coração. Olha só o que a Bíblia fala dessa praguinha chamada coração. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Existe alguma coisa mais enganosa do que o seu coração? Deus diz não. Aí Satanás, ele perde para o seu coração. O que há de mais enganoso na existência dos seres humanos é o próprio coração. Mas então o que é que eu faço com o meu coração? Bote a palavra de Deus dentro dele. Pegue a palavra de Deus e coloque dentro dele, e aí ele vai aprender a se submeter ao que realmente tem um conselho bom e verdadeiro para dar. Oi. Porque o cérebro justamente. Nós temos que ter o domínio, certo? Deus, ele nos dá essa capacidade. E olha, veja só como é difícil a nossa luta. 3 reforços do mal. Nós temos que lutar contra o diabo, né, que ele nos tenta, ele não obriga a gente a pecar, que ele não tem essa força, mas ele nos seduz ao pecado, oferecendo. E ele conta com o reforço do nosso coração perverso. E ainda por cima com o reforço do mundo, que são as redes sociais, que são os nossos amigos, que são as pessoas que não têm entendimento e vêm nos aconselhar. Veja como é difícil a nossa luta. Mas, lembrando do versículo, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas más que não conhecem a Deus. Na verdade, às vezes não são nem pessoas más. É quem não conhece a Deus. É quem despreza a Deus. Ou seja, uma pessoa tão boazinha, que faz o bem, que ajuda, mas chega para você e diz, oxe, que nada, rapaz, escuta teu pai e tua mãe, não. Essa pessoa é uma pessoa que não quer compromisso com Deus. Tá certo? E aqui, nós vamos parar. Mas observe o que diz. Esse versículo aqui. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Certo? Os pensamentos do justo, quem são os justos? Aqueles que seguem a palavra de Deus. São retos, são bons. Mas os conselhos, a orientação do perverso é engano. Eles conseguem enganar. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios, ou seja, os loucos, são mortos pelo seu desvio. E aos loucos a impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas eu estou me sentindo tão bem desse jeito. Está levando você à perdição. Essa impressão de bem-estar é um engano. Mas o que me der ouvidos, observe o que Deus diz, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, não atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno
Andaram para trás e não para adiante. Observe como são as pessoas. Mas precisamos ser assim? Não. Podemos dar ouvidos sim aos conselhos do Senhor. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, parece bom. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos, aos bons conselhos. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, que é Cristo, né? Habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Aí ele diz, eu aborreço, eu os aborreço. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade dos cristãos, dos irmãos, entregaram a palavra de Deus, a epístola. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas, que não é o traidor, viu? É o irmão de Jesus. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. O conselho é bom, pessoal, mas quando ele vem da palavra de Deus, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e de conhecimentos? E Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, né, um jovem feito vocês, ele disse, conjuro-te, ou seja, chamo você perante o tribunal de Deus, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardem os conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, certo? Cuidado com o que vocês ouvem. A gente vai ficar por aqui e depois a gente vai analisar esse outro cuidado que devemos ter. Cuidado onde paras, certo? Aonde você para. Você tem um caminho a seguir e cuidado onde você para. Mas, por enquanto, vamos ficar com esse cuidado com o que ouvimos, tá certo? Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Jéssica que nos conduza em oração.